Quero convidá-los nessa noite, então, para ler a palavra de Deus em João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. Nós vamos ler dos versos 1 a 4. E eu quero pensar com você nessa noite sobre esse importante tema, que é o tema da campanha de missões nacionais para esse ano de 2024, que é Jesus transforma. Assim diz a palavra do Senhor. João 17, os versos de 1 a 4. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Quero convidar você para recitar o tema nesta noite. Jesus transforma. Vamos dizer juntos? Jesus transforma. Mais uma vez. Jesus transforma. A pergunta que eu faço nesta noite é: qual foi a história de transformação de Jesus que mais impactou você? Das histórias bíblicas. Todos nós podemos lembrar de histórias, talvez da nossa própria vida, da nossa convivência, da igreja ou da família, mas qual das histórias de Jesus de transformação mais impactou a sua vida? Quando pensamos sobre esse tema, Jesus transforma, sempre podemos nos conectar a uma das histórias na vida de Jesus. Qual é o contexto do capítulo 17 do Evangelho de João? Aqui nós temos a oração sacerdotal de Jesus. Nós temos a sua intercessão pelos seus discípulos. E João, o evangelista ou o apóstolo João, é aquele que mais conta o período da ceia em que Jesus está com os seus discípulos. Os outros evangelhos, eles narram de uma maneira cronológica, mas João conta diálogos e acontecimentos que estavam durante esse período. E é importante porque através de João nós podemos perceber então a oração de Jesus por um futuro e por uma expansão do reino de Deus através da vida dos discípulos. Nós podemos olhar aqui nesse capítulo 17, os temas que aparecem no capítulo 17, podemos dizer que entre eles está o fato de que Jesus vai falar sobre a hora de ser glorificado. Jesus também fala sobre a vida eterna como o conhecimento. Ele diz que a vida eterna é conhecer a Deus, o Pai e o Filho, a quem foi por Deus enviado. Ele nos ensina no capítulo 17 sobre a obra consumada, ele completa a obra na sua missão. Ele nos ensina no capítulo 17 o reconhecimento que todas as coisas vêm do Pai, e os discípulos perceberam isso. Ele nos ensina também que os que receberam a palavra, eles não são do mundo, e por isso eles são odiados no mundo. Ele nos ensinou no capítulo 17 que Deus não deve tirá-los do mundo, mas deve livrá-los do mal, e esse é o motivo da sua oração. Ele mencionou que os discípulos, eles estão sendo santificados pela palavra da verdade. Ele pediu que os discípulos se tornassem um com o Filho e com o Pai. Ele orou para que eles pudessem ver a glória do Filho aonde ele estivesse. E nesse capítulo também ele orou para que eles conheçam o nome do Senhor e estejam em amor e estejam vivendo em Jesus. Então aqui nós temos uma oração que completa a identificação com todos aqueles que foram chamados para serem filhos de Deus em Jesus. Qual seria então a grande ideia que nós podemos encontrar aqui nesse texto? Jesus veio realizar uma obra completa em todos os que são seus. Jesus veio realizar uma obra completa. Quando pensamos sobre qual a resposta desejada ou esperada a esta verdade, eu digo:
creia na revelação do nome do Pai, feita pelo Filho, no poder do Espírito Santo, e viva em amor e viva em unidade com todos os que são chamados pelo seu nome. Pensando então sobre esse tema, Jesus transforma, o que o capítulo 17 nos ensina, e para onde estes versos apontam sobre o poder transformador de Jesus. Porque Jesus transforma, eu quero convidar você a olhar 3 coisas na vida e no ministério de Jesus. Porque Jesus transforma, eu convido você nesta noite a olhar para a grandeza da missão. Porque Jesus transforma, eu convido você nessa noite a orar para os resultados da missão. Porque Jesus transforma, eu convido você a olhar para a glória da missão. A grandeza da missão, os resultados da missão e a glória da missão é o que nós podemos olhar no ministério de Jesus. Olhamos então para a grandeza da sua missão. E porque nós olhamos com confiança para a certeza de que Jesus transforma. Assim diz o texto: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Nesse momento, Jesus está apontando para os discípulos e em sua oração que a sua hora é chegada. Esse momento nos faz pensar em como foi então a chegada ou a hora da sua chegada. Como foi o dia em que ele começou? Jesus está falando agora que ele está próximo da sua partida, da sua morte e da sua ressurreição. A hora desse momento está prestes a chegar. Mas isso nos remete a como foi a hora da sua chegada. Para perceber a grandeza da sua missão, não apenas olhamos para a hora de sua morte e da sua crucificação, mas a hora da sua chegada. E é extraordinário, porque ela é cheia de transformação. O Verbo se transformou em carne. Jesus transforma. O Verbo se transformou em carne. Deus se transformou em homem. O homem se transformou em servo. E como servo, ele transformou a promessa em uma realidade. A esperança de um Messias, de um Salvador, que era aguardada, agora era uma realidade no seu nascimento. Se 3 anos depois, com seus discípulos, ele está apontando para a sua partida. 3 anos antes, na sua chegada, ela é permeada da mensagem do poder de transformação. Quando Jesus, então, no seu ministério, entra na sinagoga, ele lê o texto de Isaías 61, e o texto diz: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O povo de Deus em Israel, que esperava a redenção por meio de um rei e que acreditava nessa promessa, agora ouve o próprio Jesus dentro da sinagoga dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele diz: hoje se cumpriu esta palavra. A grandeza da sua missão nos lembra que ele trouxe boas novas para os quebrantados, ele trouxe cura para os quebrantados de coração, ele veio proclamar libertação aos cativos, ele veio pôr em liberdade os algemados,
Ele veio trazer libertação aos cativos, esperança e juízo do Senhor veio sobre ele, consolação a todos os que choram, alegria e louvor para os enlutados e para os angustiados. Jesus transforma, e esta é a essência da sua missão, do seu poder, da sua existência entre nós. O texto de Hebreus nos lembra que nós fomos livres do medo da morte. Hebreus 2, 14 e 15 diz: visto, pois, que os filhos são participantes de carne e sangue, semelhantemente ele participou das mesmas coisas que nós, para que pela morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Jesus transforma, ele nos livra do medo da morte, ele nos livra do poder da morte, ele nos livra do império da morte. E agora, quando ele está dizendo aos seus discípulos que a sua chegada, que a hora da partida é chegada, podemos lembrar do começo do seu ministério. Jesus transforma e transformar é a essência da sua missão. Mas porque Jesus transforma, então nesta noite eu convido você a olhar para uma segunda coisa. Eu convido você a olhar para os resultados da missão de Jesus. Sim, ele veio, sim, ele se fez carne e habitou entre nós. E enquanto exerceu o seu ministério, concedida a unção pelo Pai, ele vive as mais extraordinárias transformações. João Batista, em um momento do seu ministério, ele ainda preso, manda que os seus discípulos, eles tenham um encontro com Jesus. E a pergunta essencial é: havemos de esperar um outro? Tu és aquele que haveria de vir? Tu és aquele que haveria de vir? O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, os versos 2 a 6, diz assim: quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos eles andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus transforma, e é real isto, para aqueles discípulos que foram enviados por João, e Jesus fez um convite: venham e vejam. Todos aqueles que querem conhecer os resultados da transformação de Jesus precisam seguir esse convite de Jesus: venham e vejam, entreguem suas vidas a Jesus, porque Ele é o Filho de Deus que veio para transformar essencialmente a nossa história e nos levar novamente para Deus. Poderíamos olhar para as muitas histórias de transformação que dão testemunho do poder transformador de Jesus, e podemos elencar algumas delas. A primeira delas é que Jesus transforma a água em vinho. Na festa de casamento em Caná, Jesus transforma a água em vinho, simbolizando o poder transformador de algo comum em algo extraordinário, de uma substância em outra, e ele segue transformando o filho de um oficial que estava doente, então ele cura à distância. Jesus transforma uma mulher samaritana que estava desprezada por sua vida e em sua identidade, marcada por seus descaminhos. O Senhor dá a ela a liberdade, livra da vergonha, dá-lhe uma missão de compartilhar o Evangelho. Jesus transforma o paralítico em Betesda. Ele está sentado à beira do tanque, não tem ninguém que o levante e o leve para ser curado, e Jesus diz: toma o teu leito e anda, e ele vai embora. Jesus transforma a tempestade em calma. Durante uma tempestade, ele acalma o vento, ele acalma o mar. Ele faz o medo que os discípulos têm das águas e da morte ser santificado, quando eles dizem: que homem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Jesus transforma a vida do endemoniado gadareno, nu,
se alimentando de restos de cadáveres, longe da família, preso em grilhões que arrebentava tudo, e vivia como um trapo humano. Jesus liberta esse homem dos seus demônios e da legião. Jesus transforma uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, transformando sua doença crônica em plena saúde. Jesus transforma a filha de Jairo, morta, e dentro do leito, no quarto, quando todos já estavam chorando o luto, Jesus disse: não chore, a menina não está morta, ela apenas dorme. Jesus transforma o cego de nascença. Jesus cura um homem cego desde o nascimento, restaurando sua visão física, revelando a luz espiritual que transcende sua compreensão. Jesus transforma o paralítico descido pelo telhado. Não há uma entrada pela porta e não há como chegar à presença de Jesus, mas no ponto correspondente, os seus amigos o descem na presença de Jesus, e Jesus, vendo a fé daqueles homens, diz àquele moço: perdoados estão os teus pecados. Jesus transforma a mulher adúltera, ao perdoar uma mulher acusada de adultério. Jesus transforma seu destino de morte iminente em uma nova chance de vida. Jesus transforma Zaqueu, o publicano, em um coletor de impostos, rico e corrupto, em um homem transformado, e agora um coração constrangido, que pela presença de Jesus se entrega e assume o compromisso de restituir aqueles que ele defraudou. Jesus transforma Lázaro da morte para a vida, e após 4 dias, ele chama Lázaro da morte. Pastor Pedro Moura diz algo muito interessante. Ele diz: por que você acha que Jesus diz: Lázaro, fora? E ele diz: porque se Jesus não tivesse dito o nome de Lázaro, todos os que estavam no túmulo sairiam. Na sua morte, Jesus traz a vida, porque um grande terremoto vem e os santos que estavam mortos, eles ressurgiram. Jesus transforma a vida de Bartimeu, um cego de Jericó. Jesus transforma a sua condição de dependência e escuridão para uma vida de clareza e louvor. Jesus transforma a vida de Simão Pedro, um pescador, um homem que chegou a negar a Jesus, mas Jesus transforma a sua vida. Ele dá um propósito especial para ser um grande líder entre os apóstolos. Jesus transforma 10 leprosos. Jesus transforma a vida daqueles que louvam e glorificam o seu nome. Jesus transforma a vida de uma viúva de Naim, quando um cortejo entra na cidade da vida e de repente encontra uma procissão da morte saindo para o enterro. E Jesus para aquele momento, Jesus toma o jovem e o levanta e o restitui à sua mãe. Jesus transforma a profunda tristeza em alegria renovada. Jesus transforma a fé do centurião, um centurião romano, que certamente demonstrou a fé incomum em Jesus, dizendo: não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Por isso não faltam exemplos nas Escrituras. Jesus transforma a vida de Maria Madalena. Jesus expulsa 7 demônios dessa mulher, transformando sua vida de tormento em devoção. Jesus transforma Saulo em Paulo, um perseguidor, que se tornou um proclamador do Evangelho. Então essas histórias, certamente elas revelam que Jesus constantemente transforma vidas em diversos níveis, espirituais, físicos, emocionais. Sua missão, sem dúvida, é trazer renovação, é trazer redenção, é trazer vida. E cada uma dessas histórias mostra uma faceta de uma área que talvez seja a sua área ou a sua história. Talvez uma dessas histórias, elas identifiquem bem a sua vida e a sua necessidade de transformação.